Boa tarde a todos. Quero agradecer ao Centro de Estudos pelo convite, mais uma vez mostrar o trabalho da Medicina Física e Reabilitação, ou Fisiatria, nos pacientes com hemofilia. Como a Sônia já falou, me chamo Silvio Marcos de Oliveira e sou médico fisiatra. E talvez a primeira pergunta que vocês irão fazer, o que é um fisiatra? Bom, o fisiatra é o médico que tenta sanar deficiências e, com isso, melhorar as habilidades e diminuir as incapacidades do paciente. Então, se o paciente tem uma dor no joelho, ele tem uma deficiência no joelho. E, às vezes, essa dor no joelho acaba gerando uma incapacidade, uma dificuldade de marcha. Então, meu trabalho é tentar recuperar esse joelho para melhorar a habilidade na marcha. Quando eu cheguei no Hemorrio, em 2001, eu tinha assim, a nítida impressão que a hemofilia era uma doença ortopédica, porque eu via muitos pacientes com joelho inflexo, via paciente com cotovelo inflexo, e eu achava que era uma doença mais ortopédica com uma base forte da hematologia. Então, assim, por quê? Tinha muita lesão articular, ou osteoarticular, do aparelho músculo-esquelético. Por quê? As lesões na hemofilia, a grande maioria delas, 80% delas, são desse aparelho, do aparelho músculo-esquelético. Então, sangramento intraarticular, sangramento muscular, sangramento gengival, pele, aparelho urinário, nasal, aparelho digestivo e sistema nervoso central. O sistema nervoso central é um caso à parte, porque os sangramentos são os outros, todo sangramento é grave. Ou todo sangramento é importante ser avaliado, digamos assim. Mas o sangramento no sistema nervoso central, ele é de muita importância porque às vezes ele é negligenciado. Então, o paciente sangra um pouco, começa a babar lá em cima, né, no sistema nervoso central, e ninguém dá muita importância. E já aconteceram tragédias por conta desse sangramento. Então, é sempre muito importante a avaliação muito completa de um sangramento. Quando a gente fala do aparelho músculo-esquelético, a gente vai falar dos sangramentos, as hemorragias musculares, as hemorragias intraarticulares ou as hemartroses e as consequências dessas hemartroses, que seriam as artropatias. Onde a gente vai ter, quer dizer, o sangramento muscular? Onde a gente tem músculo. Onde temos músculo? Psoas ilíaco, músculos do antebraço, panturrilha, coxa, deltoide e só. Na verdade, assim, esses seriam os principais sítios de sangramento. A gente está trazendo psoas ilíaco porque é um sangramento muito comum. É um sangramento não tão externo, vamos dizer assim, é um sangramento mais interno. Então, paciente com dor no baixo abdômen, dor em quadrante inferior do abdômen, dor em fossa ilíaca, sempre tem que ser avaliado o sangramento do psoas ilíaco. Aqui eu estou mostrando para vocês, assim, o psoas e o ilíaco, a junção dos dois, bem baixa, gerando essa área de confluência muscular e facilitando um sangramento. Então, esse paciente, normalmente ele vem com dor, ele vem com uma incapacidade funcional e, muitas vezes, uma posição inflexa, uma posição antálgica, tentando minimizar essa dor. O tratamento. Então, a reposição do fator é primordial, é a primeira coisa a ser feita. Sempre tem que se pensar em reposição do fator. Hemofilia A ou hemofilia B. O repouso. O gelo, quando é o psoas ilíaco, é mais discutível. Por quê? Porque é uma musculatura muito interna, mas o gelo nas musculaturas mais superficiais, ele está sempre indicado. E depois que o paciente passar do quadro agudo, quadro de não ter dor, ele pode ser indicado para fazer a fisioterapia para uma recuperação completa, para recuperar a funcionalidade total. As complicações dos hematomas. Então, assim, se não for bem tratado, o que pode acontecer com o paciente? O pseudotumor e uma síndrome compartimental. Aqui a gente tem uma ressonância magnética de um pseudotumor. O pseudotumor é um sangramento que ele se encapsula, ele vai crescendo, ele se vai autoalimentando e vai crescendo e vai levando à destruição das estruturas adjacentes. Aqui tem uma destruição da região óssea da bacia. E a síndrome compartimental.
Então, assim, a fotografia é talvez um tanto quanto chocante. Esse paciente foi puncionado, fez um sangramento no antebraço e uso de fator e não foi suficiente, digamos assim, para estancar, para diminuir esse sangramento. E não diminuir o sangramento, as estruturas que estão no antebraço, estruturas, os feixes vasculo-nervosos, eles são comprimidos. E se a gente deixar essa compressão por muito tempo, a gente vai ter uma isquemia, a gente vai ter uma lesão nervosa. Então, é fundamental uma ação rápida. Então, a liberação. Então, essa cirurgia foi feita para quê? Para diminuir a pressão no feixe vasculo-nervoso. Esse paciente, ele está bem, apesar que a gente colocou uma órtese para melhorar o posicionamento de mão, porque no início a mão dele teve alguma dificuldade de movimentação, mas ele saiu bem dessa complicação, digamos assim, do hematoma de antebraço. O acometimento articular. Qualquer articulação pode sangrar, mas existem as preferenciais. Joelho, tornozelo, cotovelo, ombro e quadril. Joelho e tornozelo. Num país onde as crianças adoram, gostam de futebol e veem futebol o tempo inteiro, então é bem assim, bem justificável que sejam as articulações mais acometidas, né? Então a gente tem que prestar muita atenção no sangramento dessas articulações. A etiologia das hemartroses. O trauma direto. Como eu falei, futebol. Então, joga futebol, chuta joelho, bate joelho, né? Numa mesa, numa cadeira, num banco, qualquer lugar que tem um trauma direto. E sempre que tem um trauma direto, é interessante que o paciente, o cuidador, ele converse, ele tente extrair do paciente de onde veio esse trauma, porque a gente pode tentar evitar isso aí. A gente pode tentar tirar a mesa do caminho, tirar o sofá do caminho e por aí vai. Temos que entender que nós não temos só crianças ou adolescentes grandes, temos as crianças pequenas que estão treinando a andar, que estão começando a andar, e elas realmente batem. Os pequenos traumas não referidos, o que seria isso? Muitas vezes acontece de chegar aqui no ambulatório, paciente com sangramento, mas eu não sei onde aconteceu. E eu tento, na anamnese, forçar ou tentar lembrar as coisas que o paciente fez para a gente tentar descobrir a causa desse sangramento. É muito comum, por exemplo, garotos os pacientes que estudam em escola com escada e às vezes chegam atrasados e saem correndo para não chegar atrasado na escola, o sinal bate, ele está com a mochila pesada e ele faz uma entorse de tornozelo, não percebe, faz uma entorse leve de joelho, não percebe. Então, uma recomendação chegue mais cedo, não suba correndo, não leve tanto peso na mochila e por aí vai. O paciente que atravessa a rua, às vezes a gente comenta a mesma coisa, não atravessa correndo, ele vem de chinelo de dedo não dá estabilidade para tornozelo e para joelho. Então, a gente sempre faz a recomendação de não usar o chinelo, não usar calçado muito aberto para diminuir a possibilidade de trauma. E os espontâneos? O sangramento espontâneo eu sempre questiono. Na verdade, eu sempre acho que é um sangramento que está sendo mal explicado. Quer dizer, pode ser um pequeno trauma não referido e que o paciente está fazendo isso aí e não está entendendo de onde aconteceu. Eu tinha um paciente que ele tinha uns 20 anos e ele sempre chegava aqui na segunda ou terça-feira com uma dor no tornozelo, com o tornozelo muito inchado. E ele dizia, mas eu não fiz nada no final de semana. Não fez nada e está com o joelho desse tamanho, alguma coisa aconteceu. E ele, assim, conversando, ele falou, eu só fiquei bebendo em pé, encostado no carro com os meus amigos num bar. Então, assim, o fato de ficar em pé é um movimento que pode, num paciente hemofílico, numa articulação já alterada, levar a um sangramento. Então, tem uma causa. Então, claro que a orientação não fique tanto tempo de pé, reveze, sente, levante, que é o ideal para a sua articulação. As hemartroses. Normalmente, quer dizer, quando acontece a hemartrose, o que acontece? Faz um sangramento do plexo sinovial, que quer dizer, tem uma sinóvia e a sinóvia tem um plexo sinovial, que são pequenos vasos, e o sangramento acontece nesse plexo. Os episódios eles se repetem
Com isso, tem uma hipertrofia, uma hipervascularização da sinóvia, o que facilita o novo sangramento. Esse tecido que vai sendo refeito é um tecido mais friável, então acontece dele sangrar com muito mais facilidade que o primeiro sangramento. Então, é fundamental, não tenha o primeiro sangramento. A gente tenta fazer com que o paciente entenda muito bem isso. A fisiopatologia da hemartrose recidivante. Então, você tem uma hemartrose, você tem uma contratura muscular, quer dizer, para proteger a articulação, para não ter dor. Com isso, você tem uma impotência funcional. Então, se um paciente é uma hemartrose de joelho, ele para de andar, ou ele diminui a marcha, causa impotência funcional. A impotência funcional, quer dizer, a não contração muscular gera hipotrofia muscular. Essa imobilização, a presença do sangue, causa uma disfunção articular, causa alteração do líquido sinovial. Então, tem o sangue dentro, tem a hemosiderina, tem células anti-inflamatórias dentro da articulação. E, com isso, a gente tem uma hemartrose recidivante. Então, a gente tem que tentar quebrar esse ciclo, né? Essa hemartrose gera dor, por distensão capsular, e por mecanismo irritativo, pela presença do sangue dentro da articulação. As alterações articulares. Então, o primeiro sangramento normalmente causa uma sinovite transitória. Não deixa sequelas. É até difícil, quando você não tem muita experiência, às vezes, de avaliar essa sinovite, tá? E se ele vai tendo repetição de sangramento, de hemartrose, ele vai ter uma sinovite permanente, que é um pouco mais fácil de você avaliar. Você apertando a área da articulação, você vê que o tecido é um pouco mais esponjoso. Então, é um pouquinho abaulado, é diferente do tecido normal. Então, você tem um aumento do volume da articulação, você tem um espessamento sinovial e uma limitação de movimentos. Aqui eu tenho umas fotografias, talvez seja realmente difícil de avaliar, né? Talvez essa slide que está com um tênis, do lado direito, no maléolo fibular, você possa ver um pouquinho de aumento. É claro que isso você só vai ver se você examinar realmente com atenção. Então, grau 1 e grau 2, podemos ter uma lesão grau 3, que já é uma artropatia crônica, são as características, um aumento de volume, um bloqueio articular, você já tem uma deformidade articular e uma atrofia muscular. E o grau 4, que seria a anquilose fibrosa. Então, essa seria o grau 3, então você pode ver no joelho do lado direito, o quadríceps já um pouco atrofiado, já tem uma diminuição de volume. E aqui, então, culminando o grau 4. Então, você vê a foto, o joelho é totalmente desarranjado, o raio-x você vê totalmente destruído, diminuição de espaço, tem cisto ósseo, então você tem muitas alterações, já por quê? Por conta da destruição articular. Então, só para vocês entenderem um pouquinho a evolução, esse desenho evolutivo da artropatia hemofílica, então, contando da minha esquerda para a direita, você vai ver uma articulação normal, onde a sinóvia está em cor amarela, depois um sangramento em cor vermelha, depois ali amarelo e vermelho seria já uma sinovite crônica. No quarto articulação do joelho, você tem uma destruição articular, e no último, totalmente desarranjado já a articulação. O tratamento da hemartrose. Do primeiro ao terceiro dia, a reposição do fator específico é fundamental. O repouso articular, com o uso de órtese de repouso. A órtese de repouso é um pouco discutível, mas por que a gente até às vezes recomenda, fala? Por quê? Uma criança de 5 anos com uma hemartrose de joelho, ela não vai ficar parada. Então, se você colocar uma órtese, talvez você consiga esse repouso mais, vamos dizer, coercitivo da criança. O gelo nas primeiras 48 horas, esse gelo pode ser feito de 4 em 4 horas, colocar uns 10, 15 minutos, sempre lembrar de colocar um tecido, uma toalhinha, um pano por baixo do joelho para evitar queimadura de pele. Após o terceiro dia, manter a reposição do fator. A reposição do fator aqui no Hemorrio, quer dizer, isso é discutido sempre com um hematologista. Então, se o hematologista ele prescreve, a gente discute, então o paciente continua o uso
do fator de reposição. Já dá para tirar a goteira e você já pode pensar em encaminhar o paciente para a fisioterapia, para fazer meios físicos e a cinesioterapia. Aqui eu estou citando alguns meios físicos, não sei quais os disponíveis nos diversos lugares de tratamento que vocês têm por aí, pelo Rio de Janeiro. A iontoforese com histamina, a gente aqui não faz, a galvanização não faz. A ondas curtas, alguns pacientes fazem, até porque a gente tem uma artropatia que nada mais é do que uma artrose secundária à hemofilia. Então, às vezes, essa artropatia ela funciona muito como uma artrose. Então, é o paciente que ele tem a dor matinal, ele não tem a dor aguda. Então, é uma dor de artrose, é aquela dor do paciente idoso que acorda com o joelho doendo, com a coluna doendo, e ele, depois que ele começa a andar, começa a se movimentar, ele já melhora. Então, nesse caso, está indicado a ondas curtas. Muitas vezes, algumas pessoas me perguntam, mas isso é calor, não é gelo. Não está contraindicado na hemofilia? Está contraindicado na hemartrose aguda, mas na artropatia, não. O uso do ultrassom é sempre bem-vindo. A estimação elétrica transcutânea, o TENS, funciona como com analgesia, é muito importante. Aqui no Hemorrio a gente utiliza muito. E a corrente russa, que a gente não usa, mas alguns pacientes daqui do Hemorrio já usaram fora com um resultado bem positivo. Para quê? Para fazer uma melhora do trofismo muscular. A cinesioterapia, sempre começar com exercício isométrico, né, que é aquele exercício que você não faz mudança de amplitude articular, você só faz a contração muscular, pode usar bola, almofada, o que o paciente tiver de recurso dentro de casa. Os exercícios resistidos são gradativos, então sempre começar com uma carga muito, mas muito baixa, e conforme o paciente vai ficando sem dor, vai melhorando a amplitude articular, você pode aumentar a carga desse exercício. E sempre fazer alongamento das estruturas periarticulares. Outro tratamento, aí seria mais, no caso da sinovite, não, quer dizer, eu estou falando das consequências das lesões da hemofilia na articulação. Então, para você melhorar esse sinovite, para você não ter a recidiva da hemartrose, você pode fazer o quê? Você pode tirar, pode fazer a exérese da sinóvia. Inicialmente era feito, chamava-se sinovectomia química, era feito com rifampicina, era muito doloroso, precisava de muitas aplicações intraarticulares e foi abandonado. Depois foi feita cirúrgica, foi feita cirúrgica aberta, que hoje nós temos pacientes com uma cicatriz grande no joelho. Hoje, por exemplo, eu peguei um paciente com 35 anos, que ele foi um paciente que foi tratado com a sinovectomia aberta, a sinovectomia cirúrgica, né? E agora, mais atualmente, pode ser feita a sinovectomia artroscópica, que também, no paciente hemofílico, é muito pouco feito. E a última da sinovectomia seria a sinovectomia radioativa, que é a injeção de um íon radioativo dentro da articulação e faz aquela ação da sinove. Esse procedimento foi bastante feito assim, antes da pandemia e agora, por algumas questões técnico-administrativas, ele está sob suspenso. Tá? Está em suspenso, desculpa. O que a gente quer no tratamento? A primeira coisa é estancar o sangramento e reduzir dor. Né? Então, estancar o sangramento, vamos dizer que seria a função do hematologista, aí, com o uso do fator. A redução da dor, a redução do volume articular, o ganho de amplitude e melhora da força muscular. Então, estamos melhorando a articulação. Se a gente melhora a articulação, a gente melhora a função. Aí, você melhorando a função, você pode dar alta para o condicionamento físico. Inicialmente, a gente sempre pensa em piscina. A água sempre é um meio mais fácil de trabalhar, quer dizer, um meio menos traumático. Eu acho que depois dessa minha palestra, a gente vai ter uma fala aí com o educador físico, ele vai entrar em maiores detalhes sobre vou dar spoiler aqui, sobre as atividades físicas que podem ser feitas com um paciente com hemofilia. Alta coordenação de cinesioterapia domiciliar, eu sempre indico exercício, como fazer, porque às vezes o paciente ele não tem como fazer um exercício numa academia, não tem como fazer, não tem nenhum setor de fisioterapia perto, então eu sempre tento orientar o paciente para fazer o exercício domiciliar, ou atividades externas adequadas. Conforme eu já falei, isso eu vou deixar para o educador físico, ele vai contar para vocês o que pode ser feito com o paciente com hemofilia.
As dificuldades que a gente tem com a hemofilia, a faixa etária. Então, aquilo que eu falei, imagina uma criança de 6 meses, 3 meses, uma criança de 1 ano que está aprendendo a andar e você tem que dizer para ela que ela tem que ficar parada, que ela não pode subir numa escada, que ela não pode subir numa cama, numa mesa. E se deixar um banco e uma mesa, a criança ela vai querer subir. E mais, ela vai querer se jogar feito um super-herói, sem capa, sem nada, e aí acho que a consequência vai ser desastrosa. Então, assim, a nossa observação, nosso cuidado com esse paciente tem que ser muito grande. E a criança ela tem que experimentar, você não pode tolher o paciente de um todo. Então, você dizer sim e dizer não, tem que ter uma balança aí para saber quando dizer sim e quando dizer um não. Distância do hemorrio. Então, às vezes, o paciente faz um sangramento e ele não tem fator em casa, ele não tem como vir ao hemorrio, não está perto de um outro hemocentro, então, às vezes, fica complicado. O que torna grave uma hemartrose? O volume do sangramento, né? A articulação muito distendida, o tempo que esse sangue fica dentro da articulação e o tempo que você demora para fazer a retirada, para fazer com que haja uma reabsorção, que a articulação tem uma capacidade de fazer a reabsorção desse sangramento. Então, às vezes é difícil, às vezes o paciente não tem a condição socioeconômica, não tem dinheiro para vir, não tem dinheiro, às vezes não tem uma geladeira em casa, não tem luz elétrica onde ele mora. Então, são circunstâncias que a gente depara aqui e que a gente tem que, às vezes, usar um pouco da criatividade para poder solucionar. Falta de outros centros de reabilitação e hemofilia. Não sei se as pessoas que estão me ouvindo se têm alguma experiência com exercício, com fisioterapia, com algum tipo de abordagem do aparelho músculo-esquelético do paciente hemofílico. Porque, às vezes, não tem, a pessoa fica com muito medo de abordar o paciente com hemofilia. A gente escuta muito isso, que o doutor nem botou a mão em mim, mandou logo direto para o hemorrio. Então, assim, se tivesse outros centros, talvez fosse interessante que esse paciente fosse abordado já no local onde está, não precisasse vir ao hemorrio para fazer uma abordagem desse aparelho músculo-esquelético que está comprometido. Falta de locais de condicionamento físico específico. Também, assim, a gente hoje em dia tem um ganho, teve um up aqui no tratamento, que foi a presença do nosso condicionador físico, que o cara é show, ele bota todo mundo para malhar, todo mundo para fazer uma atividade física, assim. E eu também sou muito adepto do exercício. Então, assim, a gente faz uma boa parceria com isso e sempre tenta arrumar uma maneira do paciente se exercitar. Parado não vai ficar, alguma coisa vai ser descoberta para ele fazer. Claro, e tudo com muita segurança. O que a gente quer, né, quando a gente está tratando um paciente com hemofilia, fazendo tudo isso que a gente faz, diminuição da intensidade das hemartroses. Se você faz uma boa recuperação da articulação, se você faz um bom exercício, faz uma hipertrofia muscular leve, então você estabiliza essa articulação. Com isso, você diminui a intensidade da hemartrose, aumenta o intervalo dessas manifestações, e o que a gente também, que eu sempre falo para o paciente, depois do primeiro sangramento, é igual água de rio correndo para o mar. Vai ter destruição articular, mas essa destruição ela vai ser mais rápida se você tiver mais sangramento, se esse sangramento for mais volumoso. Se você tiver um sangramento hoje, daqui a 10 anos você tiver outro, então tá beleza. Então vai destruir menos, vai ser mais lenta essa destruição. Diminuição do uso de fator, com consequente redução de custos e redução das incapacidades. Isso também aí é fundamental, né? Como eu falei, quando eu cheguei no hemorrio, a gente tinha muito paciente com flexo de joelho, flexo de cotovelo. Não que esses pacientes tenham desaparecido, eles aparecem aqui no hemorrio ainda, mas assim a safra nova de pacientes é uma safra que já não vem com tanta sequela, com pelo menos sequelas graves. Claro que isso não é só por causa da fisioterapia, isso não é só por causa do exercício físico. A gente teve ganhos na hemofilia. A profilaxia é um ganho, a farmacocinética é outro ganho, outras drogas, como o infliximab, é outro ganho. Então, assim, a aderência dos pacientes a esses tratamentos também levou assim, a melhores exercícios, a um tipo diferente de abordagem na parte da reabilitação e na parte dos exercícios físicos. Aqui são 2 artigos que
se vocês depois, aí, não sei, na apresentação se ficam, vocês podem procurar para ler, eu acho que falam bastante do início da artropatia, como é que se dá as substâncias, os processos inflamatórios. Então, assim, é interessante saber para aprender. É conhecimento, eu acho assim, vale a pena para você se explicar o que está acontecendo com o paciente e explicar ao paciente o que acontece. A artropatia hemofílica. Então, está instalado o quadro, teve hemartrose, já teve uma destruição articular. É uma dor crônica. Quando vem estagiário ou de medicina ou de fisioterapia, que às vezes vem aqui acompanhar a equipe multidisciplinar no Hemorrio, eu sempre falo para ele tentar diferenciar a dor aguda, que é a dor da hemartrose, da dor crônica, né? Aquilo que eu falei, é uma dor que vai acompanhando o paciente. Redução da amplitude de movimento do movimento, na artropatia você vai ver isso, o enfraquecimento das estruturas periarticulares de suporte, perda da cartilagem articular, atrofia muscular, a crepitação na palpação, destruição óssea. Deformidades articulares foi que a gente viu o resultado final. Avaliação médica. A avaliação médica tem que ser toda. Aí é pé, é joelho, análise de marcha, ergonometria, perimetria. Pé para ver se vai colocar se o pé é vago, se o pé é valgo, o pé é varo, o pé pronado, pé supinado, o joelho valgo, o joelho varo. Análise de marcha, se tem encurtamento de membro, se vale a pena colocar uma palmilha, vale a pena colocar uma órtese. A goniometria. A goniometria nada mais é do que a medida do ângulo articular. E a perimetria é o volume, a circunferência da articulação e a circunferência muscular. Aqui são os materiais, são super simples. O que é? Um goniômetro com essa reguinha articulada, caneta e fita métrica. As escalas de avaliação eu não vou falar. Por quê? Eu acho que elas assustam. Assim, quem nunca viu a hemofilia vai ver um HJHS e nunca mais vai querer fazer nada de hemofilia. Então, assim, o que eu sugiro? Faça uma boa goniometria e faça uma boa perimetria. Você vai ter parâmetro. Para que parâmetro? Porque se o paciente, às vezes, diz assim, meu joelho aumentou de volume. Se você não tem uma circunferência prévia de 3 meses atrás, você não vai saber se realmente aumentou. Se você não tem uma medida angular da articulação, você não vai saber se houve pior ou melhor. E isso é muito importante para você conversar, contestar o paciente, fazer uma boa anamnese e, principalmente, para saber se aquilo que você fez, o que você está fazendo, está surtindo efeito. A escala de Gilbert e a escala HJHS são escalas clínicas, o FISH é uma escala mais de dependência funcional e o HAL é uma escala para ver qualidade de vida. Então, aqui só para mostrar como eu faço a medição, eu tenho um ponto de referência, no caso aqui a prega do cotovelo, 10 centímetros abaixo, e eu faço a perimetria da musculatura do antebraço. Aqui eu estou medindo a coxa, eu estou colocando 10 centímetros acima do bordo superior da patela e vou fazer a perimetria do joelho e a perimetria da musculatura da coxa. Aqui a mesma coisa para a panturrilha. O que eu faço? Eu faço 10 centímetros abaixo do polo inferior da patela e faço a medida da panturrilha, da perimetria da panturrilha. Aqui, repetindo, aqui a circunferência do pé, do tornozelo. Eu tenho que usar os 2 maléolos como referência. Aqui a goniometria do joelho. E é isso que eu tinha para dizer para vocês. Agradeço demais aí a audiência e espero que tenha contribuído para alguma informação relevante.